Olá! Seja muito bem-vindo a mais um Excepcionais. No episódio de hoje, número 71, eu estou com um convidado super especial. Ele é uma das grandes feras no ramo de M&A, startup, direito. Falou em ramo empresarial e direito, você precisa conhecer este monstro. Eu acho que vai ser a primeira vez que eu sento com um advogado que não vai estar me bilhetando, porque a gente tá batendo papo aqui. Seja bem-vindo, Barreto! Fala, meu irmão. Que honra estar aqui, Marcelão. Pô, que prazer, cara. Obrigado pelo convite, cara. Obrigado pelo convite. Super feliz de estar aqui. Porra, tô super animado. Esse é um tema fundamental, cara, pra você que vai ter uma startup, pra todo mundo que escuta a gente, é empresário. E precisa estar conectado nesse universo, né, cara? A BVA, seu escritório, tem quanto tempo que você vive esse mundo aí? Cara, no BVA, 6 anos. Estamos completando 6 anos agora, dia 5 de outubro. No direito, 14, completando 15 anos no ano que vem, cara. 15 anos em fevereiro do ano que vem. É tempo pra caramba, né? Você ama essa porra? Cara, amar é uma relação de amor e ódio. Amor e ódio? Amor e ódio, amor e ódio. Tem dias que a gente se sente completamente realizado, tem dias que a gente se sente a pior pessoa do mundo, mas eu acho que isso não é só na advocacia, isso também acontece no empreendedorismo, em diversas profissões. Então é a gente saber lidar com a gente mesmo, com os dias altos, com os dias baixos, com a montanha-russa da carreira e tá tudo certo. Por que você escolheu isso? Cara, eu não escolhi. Aí é que escolheu? Mais ou menos, tá? É uma combinação de destino, de preparação, de interesses pessoais. Cara, eu sempre gostei muito de tecnologia. E não é da boca pra fora. Eu sou colecionador de videogames desde que eu tenho 7 anos de idade. Cara, tenho Master System, Mega Drive, todos os Nintendos, Game Gear, Game Boy. Não acredito. Tenho sério? Tudo, cara. Tenho tudo. Todos os PlayStation. Atari também? Atari eu não tenho, mas eu tenho... Voltou a vender, você sabe, né? Cara, Atari eu tenho um chegando aí, porque eu tenho um primo que ele tem um Atari, acho que um das primeiras edições do Atari, e ele não tem filhos, não tem nada, então a hora que ele quiser fazer um testamento, eu tô aceitando ele mandar esse Atari. Mas, cara, você sabe que hoje, né, é super caro, o mercado de videogames antigos é super aquecido. Mas enfim, eu sempre gostei de tecnologia e eu tinha um tio que era pesquisador na Unicamp. E, cara, sendo pesquisador, uma das ferramentas do cara é texto, né? E ele, lá atrás, em 1992 ou 93, ele tinha um 386 e depois ele ganhou um 486 DX2 para trabalhar lá nos projetos que ele estava trabalhando. E eu fiquei intrigadíssimo com aquela caixa, né? Que você podia acessar várias coisas e já dava para acessar a intranet da Unicamp. Bom, de lá para cá eu fui um dos primeiros usuários de internet de escada do Brasil, um dos primeiros usuários do UOL. E quando eu estava no colegial... eu gostava muito de jogar jogos de computador. E meus amigos também gostavam, só que eles não tinham o mesmo computador que eu tinha em casa. E por que eu tinha aquele computador? Eu tinha montado com peças que eu tinha procurado em fóruns de internet e tudo mais. Eu montei um computador muito parecido com a da antiga Monkey, que era aquela lan house. Lembro. Super famosa. Super sucesso. Que a galera passava as tardes todas lá, matava a aula pra estar lá jogando Counter-Strike, Day of Defeat, Battlefield. E, cara, eu montei um computador essencialmente parecido com o da Monkey. E aí meus amigos iam jogar em casa, primeiro que eu não cobrava, e segundo que era muito mais legal jogar lá na minha casa. E aí, um desses amigos um dia me pediu para montar um computador daquele porque ele queria de presente de aniversário. Montei o primeiro computador para ele, cheguei na casa dele, entreguei, os pais dele super desconfiados, uma família super rica e tal. E aí entreguei o computador para ele e o irmão dele gostou muito. E aí fui lá e montei um pro irmão dele também. Um dia o pai dele me pediu para montar os computadores da fábrica dele. E aí eu comecei a fazer um negócio de montar computador, trazer peças do Paraguai, fazer o assembling aqui no Brasil, né? Basicamente o serviço de montar CPU. Caraca. E entregava. Cara, e eu fiz algumas coisas bem legais. Montei uma rede de Wi-Fi lá em 2002, porque a casa do cara era super cara, ele não queria fio passando pela casa, não queria quebrar o mármore, e aí pediu para eu montar um negócio que fosse diferente e ele não tivesse todo esse trabalho. Aí o cara que trazia as peças para mim chegou e falou, cara, tem um negócio chamado Wi-Fi. Falei, traz, né? Falei o preço pro cliente, o cara falou, beleza, falei, traz. Pô, eu montei computador com tela LCD, na época que os monitores eram tudo de super hypado. Cara, e aí vendi muito computador. E aí aquele relacionamento que eu tinha com tecnologia sempre me deixou... eu sempre gostei muito de tecnologia mesmo. E aí, com o passar do tempo, cara, entrei na faculdade de Direito, eu, na verdade, queria fazer publicidade, eu queria ser um comunicador. Meu pai vem do mercado jornalístico, com muito relacionamento com agências de publicidade, grupos de comunicação. Eu passei em 4 faculdades, passei no Mackenzie, na PUC, em Direito, na SPM em Publicidade, passei na segunda lista e passei em Ciências Sociais na USP.
E aí eu tinha decidido fazer publicidade e meu pai, que tinha muito bom relacionamento, né, no mercado publicitário, ele falou, Felipe, você é muito ambicioso. O mercado de publicidade é basicamente um mercado de donos de agência. Ele não estava errado, né? Ele falou, vá pro direito que você vai poder fazer o que você quiser na sua vida e você vai poder fazer negócio. E foi o melhor conselho que ele me deu. Eu lembro disso até hoje, né? No primeiro momento eu não achei que aquele conselho tinha sido valioso, porque eu fui fazer direito e eu detestava no começo. Eram muitas matérias tipo criminal, civil, coisa de fórum, processo. Meu primeiro estágio era super maçante, porque eu tinha que fazer carga de processo em fórum, ir para baixo para cima, de trem, metrobusão. Aí calhou, cara, que logo no meu segundo estágio fui fazer um estágio de verão, né, que na verdade era organizar arquivos num escritório de advocacia do Dr. Newton Silveira, que é uma referência, cadeira da USP em propriedade intelectual. E fui trabalhar lá organizando o arquivo dele. Bom, nessa organização de arquivo, cara, eu descobri um processo de tecnologia super legal, que era o processo do BINA. Eu não sei se você lembra daquele equipamento BINA. Lembro, que a gente usa até hoje, né? Que é o nosso identificador de chamadas. Tem um brasileiro que cobra os direitos autorais até hoje. Exatamente, esse processo que eu comecei a organizar o arquivo. E bom, basicamente eram folhas e folhas e volumes, né, de processos, e eu tinha que organizar aquilo, porque estava tudo bagunçado. E eu comecei a folhear aquilo, né? E naquele momento que eu comecei a folhear, eu falei, uau, tem tecnologia no direito também. E eu vi todos os interesses que estavam envolvidos, é um processo bilionário. Para quem não conhece, o BINA é uma invenção brasileira, inventada pelo inventor chamado Nicolai, que basicamente BINA significa B identifica A. Ele inventou isso no balcão de invenções da Telebrás, né? Num primeiro momento não foi reconhecido como inventor, recentemente foi reconhecido como inventor, numa decisão judicial que a gente teve recentemente, mas ele não chegou a receber os royalties dessa invenção. E eu tava lá organizando aquilo, cara, e falei, uau, que legal. O direito é muito mais do que processo, crime, problema de consumidor, problema trabalhista, tem várias outras coisas aqui, inclusive tecnologia. Como foi um estágio de verão, durou muito pouco. Dali, cara, há 2 anos eu trabalhei num outro escritório, um escritório super reconhecido no mercado financeiro, e aí eu fui para um outro escritório chamado Demarest, que é um dos maiores do Brasil. No Demarest eu trabalhava com um cara chamado Marcelo Medina, que a célula dele trabalhava com outras áreas, inclusive a área de propriedade intelectual do Demarest. Lá, de novo, eu voltei a trabalhar com propriedade intelectual, com tecnologia, e aí logo depois eu fui trabalhar num escritório também um dos maiores do Brasil, chamado Veirano Advogados, onde eu fui trabalhar na área de propriedade intelectual. E ali, cara, basicamente a área de propriedade intelectual é o ornitorrinco do direito, ou era. Tudo que era estranho, tudo que era um bicho estranho, não era exatamente trabalhista, não era exatamente societário, não era exatamente tributário, tinha a ver com tecnologia, manda pra API que os caras se viram, né? Era o faz tudão, o catadão. E aí, cara, vinha muita coisa legal. E quando eu fui trabalhar no Veirano, a gente tava ali em 2010, começou a surgir a terminologia de startups. Já existia ela no Vale do Silício, já existia ela nos Estados Unidos, e ela começa a vir para o Brasil, porque você começa a ter a migração, o retorno de volta de diversos estudantes executivos brasileiros que com a crise do subprime voltam para o Brasil e trazem, né, dentro da bagagem, tecnologias, ideias, projetos e começam a implementar no Brasil. E ali começa o mercado de startups. Eu tinha amigos que estavam fazendo esse movimento também. No Veirano, eu já era um cara com um tino comercial, afinal eu vendia computador lá atrás, né? Tive outras coisas ao longo da minha carreira aí que me fizeram vendedor. E aí trouxe alguns clientes para o escritório, poucos clientes, mas clientes, alguns deles eu acompanho até hoje. E eram basicamente empresas abrindo iniciativas de tecnologia. Desde cara alugando iPad e iPhone, né, até gente criando aplicativos. E aí eu comecei a atender esses caras. Ali eu realmente me identifiquei. Por quê? Porque era um tema que me interessava, é uma área que me interessa e eram negócios escaláveis. Não era aquele negócio mais do mesmo, como uma grande empreiteira, né, um grande banco. E naquela época, Marcelo, foi bem engraçado, porque a gente estava no auge do grupo X do Eike Batista. E todos os escritórios de advocacia trabalhavam para o grupo do Eike, inclusive nós, né? E era uma conta super legal, né? Super ousada, os caras entravam em deals de alto risco, tinha muito trabalho, hora livre, né? Então era um negócio super bacana. Mas o que me chamava a atenção realmente eram as empresas de tecnologia, ainda que elas fossem muito menor que as empresas do Eike Batista. Então, a partir dali eu fui picado, né, por isso, e cara, calhou que eu acabei escolhendo isso, ainda que de forma indireta, e sigo nesse nicho de mercado há mais ou menos 10 anos, cara. Caramba. E de lá pra cá mudou absurdamente, né? Porque 10 anos de lá pra cá, esse universo de startups, cara, eu lembro que tinham poucos fundos. Um dos grandes motores do mundo de startup é investimento, né? A gente tinha pouquíssimos fundos, hoje a gente tem muito mais. A taxa Selic despencou
os investimentos aumentaram mais ainda, os rounds enormes, a competitividade. Eu acho que o fato também da nossa moeda ter desvalorizado um pouco, a puxada de talentos para o exterior está acontecendo absurdamente. Cara, mudou da água pro vinho, né? De lá pra cá. Mudou tudo. Mudou tudo, né? Quando eu cheguei, era tudo mato, né? A grande verdade, cara, é que em 2010 para 2011 você não tinha nem essa temática imbuída na sociedade. Não se falava abertamente sobre investimentos. Até investimentos em bolsa de valores era uma coisa restrita aos ricos ou aos super ricos, né? De 10 anos para cá, muita coisa mudou, né? Em grande parte por culpa de boa parte dos nossos amigos, né, sejam eles empreendedores, seja como o Thiago Reis da Suno Research, que democratiza o investimento para a pessoa física, mas tudo mudou. Em 2010 para 2011, cara, quando a gente falava de investimento em startups, a gente estava falando de alguns investidores, né, que depois foram, né, nomeados como angel investors, né, investidores anjos, mas eram alguns investidores que se solidarizavam com essas ideias, com essas iniciativas e investiam um capital muito pequeno nessas iniciativas. E aí você tinha alguns fundos, alguns profissionais do mercado financeiro que criavam alguns veículos, tipo clube de investimentos, para fazer esses aportes, juntando family and friends ali, ou gente do mercado financeiro, e você tinha alguns fundos de private equity ou gente de fundo de private equity entendendo muito bem a tese de venture capital que começava a se solidificar nos Estados Unidos e trazendo essa tese, né, para o mercado brasileiro. Então era pouca gente. E aí você tinha muitos investidores gringos, como por exemplo a Rocket Internet, né, o Olivier e o Fabrício Grindá, que traziam, né, investimentos do exterior para investir em negócios latino-americanos. Naquela época, cara, eram meia dúzia de gato pingados que faziam isso, você sabia exatamente quem eram esses caras, né? De lá pra cá, muita coisa mudou. Primeiro que o tech virou super cool, né? E depois do filme do Facebook, eu acho que o público e a sociedade conseguiram entender como um pequeno negócio criado num quarto em Harvard pode virar uma empresa de bilhões de dólares, né? E aquela história é muito intrigante, e até a sociedade brasileira começou a ler aquilo de uma forma bem interessante por conta da figura do Eduardo Saverin, que é um brasileiro, né? E aquilo começa a despertar um interesse. Eu lembro muito bem de 2012 para 2013, antes, né, o mercado de startups era basicamente se reunir, né, em algum coworking ou algum boteco na Vila Olímpia ou na região ali das cidades Monções, do Brooklyn, da Berrini, para bater papo, né? E eu como advogado ia lá me enfiar com os caras, né, não entendia nada de programação e ia trocar cartão. Eu lembro que em 2012 para 2013, acho que foi em 2013, saiu uma matéria do Fantástico falando sobre startups, logo depois do filme do Mark Zuckerberg. E nessa matéria você via que tinha muito mais gente já falando sobre o tema. Isso eu estou falando há 8 anos atrás. Mas ainda assim você tinha poucos fundos, poucos VCs no Brasil. Era a época muito forte da Redpoint, por exemplo, né? Bom, aí, a partir de 2015 para 2016, a nossa economia começa a estabilizar, né? Até por conta do governo do ex-presidente Michel Temer, que deu uma bela acertada de bola aí recentemente, né? E ali a economia começa, né, a se estabilizar e o Brasil volta a ter um rating interessante para diversos investimentos, inclusive o Venture Capital. E aí você tem um alinhamento de astros, né? Primeiro, a eleição do presidente Jair Bolsonaro, que junto com o Paulo Guedes e sua equipe econômica, ajuda na queda da taxa de juros. Segundo, que o mercado já estava alcançando um nível de maturidade interessante, você já estava chegando ali no 5º, 6º ano do Venture Capital real no Brasil, né? Depois você tem, né, a nossa moeda estava estável naquele momento, né? A gente estava falando de um câmbio ali entre 3,30, 3,80, R$4. Então, naquele momento, era um país com uma estabilidade, com uma queda na curva de juros e com uma liquidez excessiva, que é um dos grandes fatores, né, do Venture Capital. A partir do momento que você tem liquidez excessiva no mercado, parte desse portfólio vai ser naturalmente direcionado ao Venture Capital. Então a gente teve um alinhamento de astros. Aí vem uma pandemia, né, e precisa acelerar uma série de iniciativas, uma série de negócios precisam se tornar digitais ou eles iriam morrer, e aí você tem uma aceleração, uma alavancagem de todos esses fatores. Por isso que dizem que a gente está vivendo ali o momento da febre do Venture Capital, da febre do M&A. Eu acho que esse movimento realmente pode ser chamado uma febre? Sim, pode ser chamado de febre, mas não é uma febre de 41 graus, é uma febre de 37 graus e meio. Por quê? Porque esse mercado, ele vai continuar aquecido. É tendência, né? É tendência. Mas não vai voltar para trás, né? É tendência, cara, é tendência, e é uma tendência, né, de uma velocidade de cruzeiro, e a grande verdade é que, assim como as bitcoins, né, como as criptomoedas, a gente não
ainda não é possível dizer que a gente chegou na máxima. Total. Tá? Eu acho que ainda tem muita lenha pra gente queimar. E a economia tá mudando bastante até por conta da pandemia. E a gente olha empresas de segmentos que ainda não estão vivendo esse mundo de startup. Pega as incumbentes, vai. Setor de saúde, setor industrial, os grandes setores do Brasil. Agro até tá com bastante tecnologia, mas se você observa, nem todas ainda têm uma estratégia de M&A, né? E, porra, enquanto isso você vai para os Estados Unidos, quase todas as grandes empresas têm uma estratégia de M&A. É meio que obrigação você ter. Você é olhado de forma estranha se você não tem uma estratégia de M&A. Olhando para esse universo, que ainda vai ser constante, ainda vai ser crescente, o que o empreendedor, muitas das pessoas que seguem a gente são, cara, empreendedores que vivem esse universo ou são presidentes de empresas, executivos. O que eu devo me preocupar quando eu estou abrindo uma startup, cara? Quais são a estruturação que eu devo me preocupar? Quais são os principais contratos? Eu, por exemplo, cara, recebo reclamação pra caralho de gente. Fala assim, meu sócio não dá mais. Eu preciso fechar minha sociedade. Eu falo, cara, você já organizou o fim no começo? Aí o cara, não. Eu falei, então, cara, agora é negociação, irmão. Agora você só vai depender da negociação, né? O que faz para essas pessoas evitarem problemas e já nascerem de forma mais organizadinha? Legal. Cara, você falou uma coisa bem interessante, né? Os desafios das incumbentes, né? Pegando até o gancho da pergunta anterior e aí voltando para essa, dentro desse mercado de inovação, de hiperliquidez, febre do M&A, febre do Venture Capital, a gente vê que essas companhias de economia real estão precisando se adaptar e cada vez mais elas vêm desenvolvendo iniciativas de Corporate Venture Capital, até porque comprar empresas é muito mais barato, comprar inovação lateral é muito mais barato do que você desenvolver dentro de casa. Se eu não me engano, sua esposa trabalha numa farmacêutica, isso, certo? Exato. Se você perguntar para ela quantos milhões e milhões de reais eles gastam em pesquisa e aprovação regulatória para fins de inovação, em muitos casos vale mais a pena comprar uma tecnologia já pronta, já regulada, botar dentro da sua esteira comercial e na sua distribuição e botar para quebrar. Total. É isso que as grandes fazem, é isso que as grandes empresas americanas fazem. Elas conhecem, dominam o poder da distribuição. Mas, voltando agora para o universo, mundo real, vamos aterrissar aqui no chão e falar do empreendedor, né, que ainda precisa trilhar o seu caminho para chegar nesse M&A para vender sua tecnologia para uma grande corporação. Cara, o que esse cara precisa, tá? Ele tem um survival kit que ele precisa quando está formando o negócio dele. Então a gente vai desde as coisas mais básicas, tá? Abertura de empresa para ter uma tributação mais eficiente, uma boa classificação fiscal, um assessment fiscal, tributário, de tax, logo no começo da jornada empreendedora. Então, conversar bastante com o contador e envolver o advogado nessa conversa para os dois universos contábil e jurídico se falarem. Registro de marca, registro da propriedade intelectual como um todo. Tem uma patente, tem uma inovação, registre, leve ela a registro, porque se você não fizer, isso pode trazer um problema e gastos desnecessários que você poderia estar investindo em marketing, vendas e no desenvolvimento do seu negócio. Um bom acordo de sócios, por quê? Se a gente, quando casa, a gente faz um acordo, que se você não fez, reveja, né, o que você deixou de fazer, né? Quando a gente casa, a gente faz um acordo, se quando a gente entra num hotel, quando a gente consome num restaurante, se quando a gente compra num site, a gente está vinculado a regras de um negócio, por que você não faz isso na sua sociedade? É necessário. Quando você mora num prédio, você tem o estatuto, o regulamento do seu condomínio. São as regras de convivência. O acordo de sócios é uma espécie de um regramento das regras de convivência e também da governança e da administração da companhia. Então é fundamental que você tenha. Ah, Felipe, pode ser um e-mail? Pode ser um e-mail com as duas partes. Tem uma validade de um acordo de sócios, de um contrato, de um acordo de acionistas? Não, não tem. Custa um pouquinho mais em termos de tempo, energia, dedicação, às vezes dinheiro, envolvendo honorário de advogado, mas vale muito mais a pena você ter um acordo como se fosse um contrato assinado e, se possível, com duas testemunhas assinando, que é uma bizarrice do nosso ordenamento jurídico. Outras coisas que são importantes, contratos comerciais, né, contratos com fornecedores bem acertados, com índice de correção, né, agora que a gente tem a loucura do IGPM, com índice de correção acertado, alinhado com os índices de correção que você cobra do seu cliente. Não adianta nada fornecedor te indexar no IGPM e você indexar seus clientes no IPCA, porque senão você vai começar a ter queima de caixa para pagar fornecedor, né? Contratos com clientes bem estruturados para que você se blinde de algumas responsabilidades que são desnecessárias, você tenha formato de pagamento, multas, way-outs, tudo bem estruturadinho. Questões de proteção de dados, como por exemplo o LGPD, né? Você fazer um risk assessment, se você trata dados pessoais, dados sensíveis, você tratar esses dados, até porque isso é uma excelente forma de você fazer novos negócios. Grandes corporações e até empresas do middle market hoje
não fecham negócios com empresas que não estão aderentes à LGPD ou que de alguma forma estão em compliance com a LGPD ou tiveram um assessment para fins de privacidade e proteção de dados. Então são uma série de coisas aqui, esse Survival Kit, ele envolve uma série de coisas. Preciso fazer tudo isso de uma vez? Claro que não, vai por etapas, é como se fosse um MVP. Começa com um MVP jurídico, cara, e vai melhorando ele constantemente. É super importante que, além dessa melhoria, né, no seu MVP jurídico, você também faça o housekeeping disso, ou seja, que você cuide da sua casa. Então, uma vez a cada 2 anos, fazer uma revisão e um ajuste de velas. Porque, cara, isso com certeza tá dentro ali das capacidades e dos desafios do empreendedor. Ele tem que olhar essa vertical jurídica de uma forma ou de outra. Ou ele vai olhar por prevenção, ou ele vai olhar por contenção. Eu recomendo, porque sai mais barato, é mais eficiente e vale mais a pena você fazer por prevenção. Então é aí que a consultoria entra, né? Ela ajuda o cara, pega ele pela mão e leva ele dentro desse processo de melhoria jurídica. Todo esse universo você faz hoje? Tudo que você falou? Eu faço. Na verdade, não sou eu que faço. O BVA faz. Eu cuido da frente de Venture Capital e M&A do escritório, então das rodadas de investimento, dos eventos de saída de funds, a limpeza de cap table, quando você tem vários investidores e precisa fazer algumas secundárias para continuar nas próximas rodadas, e os processos de flip e captação de recursos no exterior, Delaware, Cayman e BVI. Tá? E a nossa equipe de direito empresarial faz todo esse resto. Então, basicamente, o cliente entra no escritório e a gente faz a mágica acontecer. Claro, tudo no tempo do cliente. Não tem um pacotão que a gente oferece, porque não existe fórmula certa. O nosso trabalho é muito tailor-made. Aliás, né, essa é um dos grandes desafios do advogado para conseguir escalar os serviços dele, né, Marcelão? Para escalar o serviço dentro de um trabalho tailor-made, você tem alguns desafios, né? Mas foi uma escolha que a gente fez. A gente prefere ser tailor-made, né, e oferecer esse serviço personalizado, porque isso ajuda a gente também a não só conhecer melhor o cliente, mas levar aonde ele realmente quer chegar. Cara, eu constituí a Cliva há mais ou menos uns 2 anos, e já por recomendação dos nossos investidores, falando, cara, vocês têm que constituir fora, né? Então a gente nasce numa estrutura de Delaware Brasil, agora que a gente está fazendo a série A, Cayman, Delaware, Brasil, e eu sei que tem algumas variações, você até citou aqui. Por que se faz assim? Qual que é a vantagem, desvantagem? Quando que as pessoas deveriam se preocupar em, de fato, internacionalizar a estrutura ou não? O que você pode falar pra gente disso? Para as pessoas ficarem ligadas aí. São 2 coisas completamente diferentes, tá? Internacionalização de estrutura, ela está olhando muito mais uma internacionalização de negócios, tá? Então eu vou oferecer o meu serviço, o meu software, meu SaaS no exterior, eu vou fazer vendas no exterior, eu preciso ter uma presença internacional, eu preciso fazer negócio no exterior e ter uma presença internacional ou não. Isso é internacionalização de negócios. Qual que é a estrutura e a engenharia que a gente olha aqui? Vai depender muito. Por quê? Vai depender do tipo de serviço que o cliente vende, por onde ele fatura, quem que paga ele, se envolve trânsito de mercadorias, Incoterms, são questões relativas à importação de produtos. Então tem uma série de variáveis aqui. Esse trabalho é super, super, super tailor-made e vai seguir basicamente regras de mercado, interesses do cliente, interesses das partes e o que funciona ou não em termos financeiros e econômicos. Então aqui a gente está falando de internacionalização de negócios. Quando a gente está falando de montagem de estruturas offshore para fins de captação de recursos de investidores, o play é completamente outro. A engenharia e a construção é completamente outra. E qual que é a principal premissa que deve ser considerada nesse negócio? Aonde está a grana do investidor líder desta rodada? Por quê? Porque você está montando basicamente a estrutura para acomodar o interesse desse investidor líder e pegar ele e ele entrar na sua rodada, e com certeza ele vai trazer alguns outros fundos muito interessantes também para investir na sua startup. Então é basicamente follow the money. Qual que é o grande ponto? Investidores brasileiros e boa parte dos investidores estrangeiros, principalmente aqueles que possuem negócio ou portfólio nos Estados Unidos, preferem fazer investimentos em 3 jurisdições. Delaware, porque é Estados Unidos, e por uma série de questões relativas à jurisprudência, decisões dos tribunais locais e até mesmo questões de junta comercial, registro de atos societários e tudo mais, facilidade para abertura e fechamento de empresas.
BVI e Cayman. Por quê? Porque BVI e Cayman são duas jurisdições tributariamente favorecidas para investidores. Por quê? Basicamente lá você consegue zerar os ganhos de capital numa operação de venda, numa operação de secundária, numa operação de realização de um ativo. E esse é o verdadeiro sonho de todo investidor, né? É fazer uma grande venda, né? Ver o seu patrimônio multiplicar e não ter que pagar uma DARF de 15 a 22,5%, 27,5% ou 34% no momento de realização dessa transação. Quem investe em bolsa, imagino que boa parte da sua audiência investe em bolsa, sabe que toda vez que você tem ganhos numa operação de bolsa, seja day trade, né, ou seja, uma transação normal, você tem que pagar uma DARF de ganho de capital, considerando ali o delta que você teve de ganho nessa transação. E aí, a tabela do ganho de capital varia com o tamanho da boleta ali que você, do valor que você teve, né, na venda desse ativo, do valor da liquidez, do ganho de capital que você teve na venda desse ativo. Quando a gente está falando de startups, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Você vai ter ali uma alíquota de ganho de capital sobre o delta entre a diferença do que você pagou e do que você vendeu, né? Ou seja, do seu ganho efetivo na operação. Quando a gente está falando de Brasil, essa tributação ela varia mais ou menos entre 15% até 34% se você estiver numa estrutura de holding, numa estrutura de CNPJ vinculado a esse ativo. Quando a gente fala de Estados Unidos, essa tributação pode ser ainda maior. Então, o que os investidores, principalmente aqueles que têm portfólio nos Estados Unidos ou dinheiro em dólar, dinheiro no exterior, eles preferem fazer esses investimentos através de BVI e Cayman, por quê? Porque eles conseguem zerar a tributação. E aí tem algumas vantagens econômicas e tributárias que essas jurisdições permitem, principalmente para investidores que têm grana nos Estados Unidos. Você consegue abrir uma conta nos Estados Unidos, operando ela através de uma empresa em BVI ou Cayman. Ou seja, seu dinheiro não está num banquinho em Cayman, está num bancão nos Estados Unidos, tipo num Bank of America, e você está dentro de uma estrutura Cayman, numa estrutura BVI. Além disso, essas jurisdições, assim como Delaware, elas são muito favoráveis aos negócios, né, aos investidores, principalmente investidores minoritários. Então, o que acontece no final do dia é que essas jurisdições são como se fosse Delaware fora dos Estados Unidos com uma tributação mais favorecida. Por isso, diversos investidores no mundo todo escolhem essas jurisdições para fazer os seus negócios. E aí, com essa premissa, Marcelão, como o dinheiro está lá, você precisa montar uma estrutura lá para captar o recurso, e aí o que vem embaixo, né, é montado por consequência dessa estrutura de captação. No seu caso, você já tinha uma empresa em Delaware. Provavelmente para fazer esse novo round, você ia captar com um investidor mais robusto, mais parrudo, que queria ter a segurança de investir em BVI ou Cayman. Por quê? Porque ele está olhando um IPO da Clivo, ele está olhando um M&A da Clivo. Amém, né? Amém, senhor. Espero que eu faça. E aí, na saída, né, ele vai ter um belo ganho de capital, porque você vai multiplicar muitas vezes o capital dele, certo? O que ele quer fazer? Ele não quer ter uma tributação alta, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. Então ele vai para essa jurisdição. E aí, por consequência, a sua estrutura, que era dela, ela flipa para Cayman ou BVI, você abre uma estrutura lá, essa empresa lá fora passa a ser dona da empresa em Delaware, ou seja, é o que a gente chama de Topco, a empresa do meio, que é a Delaware, que a gente chama normalmente de pass-through, que é a empresa que vai servir para passar o dinheiro, e a OpCo, a Operational Company, que é a sua empresa no Brasil, que é a Clivo, que faz toda a mágica acontecer. O resto aqui em cima é um veículo para captar recursos, um veículo para passar o dinheiro para os Estados Unidos, e aqui sim você tem toda a mágica acontecendo na Operational Company. Animal. Cara, para fazer tudo isso acontecer, uma startup precisa contratar gente normalmente muito bem incentivado e o mercado cada vez mais competitivo. E a gente tem falado muito, acho que tem virado... eu lembro que assim, 10 anos nem se falava disso, hoje em dia tá todo mundo falando de stock options, de vesting, de RSU agora. Queria que você falasse um pouco desses recursos. O Marco Legal, ele cita esse universo agora. Queria saber qual o impacto isso de fato traz. Se você achou que foi algo positivo ou não pra gente. E por que algumas empresas estão começando a utilizar a RSU ao invés de stock option? Legal. Cara, o tema de stock options é um tema super interessante. Não é um tema novo, mas está muito forte justamente porque o espírito de dono, né? Se vendeu muito isso na última década e a sociedade comprou, né? Hoje todo mundo quer ser dono, quer ser acionista. Minha esposa é acionista da empresa dela, imagino que sua esposa também seja de alguma forma acionista da empresa dela. As multinacionais, as grandes empresas já usam isso há muito tempo. E aí isso desceu para o universo de startups, que é um excelente modelo de incentivo de longo prazo, até porque ele se chama ILP, Incentivo de Longo Prazo, e também é um excelente modelo de commitment,
né, dentro da jornada empreendedora, dentro da jornada de crescimento, para você reter os bons talentos e também atrair novos talentos, porque você troca salário que você não tem disponível para pagar por participação. Então, no final do dia, naquele total comp, né, do colaborador, isso faz muito sentido. Então as stock options desceram para o mundo real e a gente vê cada vez mais empresas, e não só empresas de tecnologia, utilizando isso como uma alavanca de crescimento. A gente tem visto muitas empresas mesmo, até empresas do setor industrial, transformando representantes comerciais em acionistas através de programas de stock option. Então você tem uma grande mudança de paradigmas aí no mercado. Bom, quando a gente olha, né, para o universo das startups e do marco legal das startups, eu recentemente publiquei um livro de coordenação do Eduardo Matias, junto com o meu sócio Léo Carvalho, onde a gente explora num artigo as questões do marco legal das startups e os seus reflexos nas stock options. Foi um artigo super legal, a gente adorou escrever, e esse livro chama Marco Legal das Startups, foi publicado pela editora Revista dos Tribunais e pela Thomson Reuters, já está à venda, tá? Acho que a Fernanda também, Fernanda Machado também é uma das autoras, das coautoras desse livro. Beijo, Fê. Beijo, Fê. E, bom, esse tema desceu para a sociedade e ele é cada vez mais utilizado. O que o marco legal das startups ele tentou fazer com relação às stock options? Ele tentou dar um tratamento jurídico e tributário para as stock options. Só que, na nossa visão, infelizmente o processo legislativo acabou dilapidando, esvaziando um pouco a norma e ela não foi suficientemente boa para realmente virar uma alavanca de crescimento dentro do universo de empreendedorismo, dentro do ecossistema de inovação e de startups, tá? E por que isso? Dentro do processo legislativo, a norma foi sendo dilapidada de diversas formas pelos interesses do nosso parlamento e faz parte. Eu falo muito que o brasileiro é tarado por normas, né? Tudo a gente quer positivar, tudo a gente quer lei, tudo a gente quer norma, decreto, e a grande verdade é que o mercado é perfeito, né? Ele se adapta de forma muito mais dinâmica, com muito mais velocidade do que um processo legislativo, principalmente no nosso país. E num processo legislativo você tem interesses que não são os legítimos daqueles que idealizaram aquela norma que contou com um baita trabalho do terceiro setor, um baita trabalho da iniciativa privada e um baita trabalho ali das vozes dos representantes do ecossistema de startups e de inovação. De qualquer forma, a norma foi esvaziada e ela não é tão boa quanto o que a gente esperava. Ela não trouxe um entendimento claro, né, com relação à aplicação tributária sobre as stock options. Então, a gente ainda depende das decisões do CARF e dos tribunais regionais federais com relação à tributação das stock options. E aí, a tributação das stock options é um tema bastante nebuloso. Por quê? Não está claro isso ainda. Não está claro. Por quê? Porque você tem diferentes modelos de stock option. Você tem o vesting, que não é um modelo de stock option, mas é uma forma de você dar stocks, ações, participação para colaboradores. Você tem os modelos de stock options puros, você tem os modelos de phantom shares, você tem os modelos de RSUs. Cada um segue uma dinâmica tanto de entrega das ações como de preço de exercício, quanto a quais são os direitos políticos e econômicos que essas ações dão, quando que o cara realmente consegue vender elas, se ele está preso a um IPO da companhia ou se ele pode vender para o amiguinho que trabalha com ele. Tem uma série de questões e cada um é feito de uma forma, não existe uma fórmula mágica. Tá? Não existe um regramento, né, um regramento evidente ou singular com relação às stock options. Cada uma é feita de um jeito. Então, isso traz uma incerteza muito grande para o empreendedor e até mesmo para os juristas, para os advogados que trabalham com a matéria. Porque a gente, por mais que a gente tente... Fui eu, hein? Olha aqui. Parabéns, Marcelo. Eu achei que tinha sido eu. Parabéns, Marcelo. Quem que tá me ligando? Eu achei que tinha sido eu. Por mais que a gente tenha... Posso falar? Posso continuar? Pode. Aqui a gente não para. Boa. Por mais que a gente tente, né, desenhar de uma forma adequada os interesses do cliente, a gente não sabe exatamente qual que vai ser a interpretação tributária desse modelo de stock option, desse modelo de incentivo de longo prazo que a gente está desenhando. Então isso traz uma incerteza muito grande. Mas o que eu posso falar como alento ao empreendedor, ao gestor que está estabelecendo, está implementando um programa de stock option, um programa de incentivo de longo prazo? Converse bastante com o seu advogado, dê atenção à questão tributária e, eventualmente, à necessidade de um aprofundamento nas questões tributárias e crie um modelo que não somente funcione do ponto de vista legal, mas também ele seja sexy o suficiente para você reter colaboradores e atrair novos colaboradores para o seu negócio.
Porque a grande verdade é que tudo ainda está no campo da discussão. Tá? E a gente ainda vai ter um posicionamento dos nossos tribunais, tanto com relação à interpretação do marco legal das startups para a aplicação das questões tributárias relacionadas às stock options, como também a gente vai ter uma grande adaptação aí da nossa jurisprudência que ainda não aborda muito bem, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista, as questões relativas às stock options. Só um ponto antes da gente fechar e falar da RSU. As stock options elas podem ter um caráter mercantil ou um caráter de remuneração. Se for um caráter mercantil, você vai discutir isso na justiça comum. Se ela tiver um caráter remuneratório, você vai discutir isso na justiça do trabalho. Se for para o caráter remuneratório, sua exposição a risco pode ser maior, porque a gente sabe que quando a gente está contratando funcionários colaboradores, a gente tem uma série de impactos, reflexos e contribuições acessórias, diferentemente da atividade mercantil, que é uma atividade como se fosse um ativo como qualquer outro. É como se eu estivesse te dando esse smartphone, eu te dando uma promessa de que você um dia vai poder ser dono desse smartphone se você cumprir algumas metas. Tá? Falando só das RSUs para fechar, as RSUs têm sido muito utilizadas hoje, por quê? A RSU significa Restricted Stock Units. O que elas basicamente elas dizem? Normalmente esse tipo de ação, ela tá já numa estrutura em Cayman, em BVI, em Delaware, porque... Que dá muito mais liberdade, né? Que dá muito mais liberdade. É o que a gente chama no Brasil de ações restritas, você tem esse conceito no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele é muito mais claro nessas outras jurisdições. Lembra que eu falei dos tribunais, com uma jurisprudência mais favorável? Tem tudo a ver com isso, tá? O nosso ainda está engatinhando, resolvendo questão de direito do consumidor. Lá ele já tem uma jurisprudência muito mais formada para isso. E as RSUs, basicamente, elas dizem o seguinte, são ações restritas. Tá? Então é como se eu estivesse te dando essa garrafa de água e falasse, Marcelão, você só pode beber essa garrafa de água quando sua boca estiver seca ou quando você tiver completado uma maratona. Fora dessas condições você não pode beber ela nunca. Não pode dar para ninguém. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Sua. É a mesma coisa com uma ação restrita. Você só pode utilizá-la para fins de recebimento de dividendos, ou seja, quando a empresa tem lucro para distribuir, ou num eventual evento de liquidez, seja um M&A ou um IPO. M&A e IPO, Marcelão, a grande verdade é que M&A e IPO é como ser o jogador de futebol e virar o Neymar. Está restrito para pouquíssimas empresas. É claro que o mercado está cada vez melhor, mas são pouquíssimas empresas que conseguem passar por essa peneira, por esse filtro. Tá? Então a chance de uma RSU realmente virar liquidez através de um M&A ou um IPO, ela é baixa. Agora, quantas empresas dão lucro? É uma parcela muito maior, né, do que empresas que fazem M&A e IPOs. Então, o colaborador, quando ele recebe uma RSU, ele tem que estar olhando também uma possível distribuição de dividendos, e não ficar só com o sonho do M&A e do IPO, porque senão, no final do dia, ele vai ser só rico de papel. Então, quando estiver, né, desenvolvendo ou entrando num programa que entrega RSUs, olhe também o fator de distribuição de dividendos. Só lembrando que empresas em crescimento, elas naturalmente não distribuem dividendos, por quê? Porque elas estão em processo de queima de caixa. Então, uma vez que você pega esse passaporte da felicidade, essa ação restrita, essa RSU, olhe para o evento lá na frente, olhe também para uma possível distribuição de dividendos, mas saiba que por um bom período essa empresa não vai distribuir dividendos. Tá? Cara, animal. A gente já falou, a gente tá fazendo uma linha do tempo aqui, né? A gente falou, puta, incorporação da empresa, as principais coisas para se preocupar. Vamos falar agora de investimento. Montei minha startup, dei ações para os meus funcionários, estamos crescendo, estamos se desenvolvendo, vou receber um investimento. O que eu faço? Quais são as preocupações que eu tenho que ter? Cap table, como organizar para eu não me perder, para eu não ser atropelado lá na frente e falar, puta, seu cap table tá uma merda, você não pode mais receber investimento, você colocou um sócio desse tipo, esse sócio aqui não funciona bem para essa trilha. O que a gente pode falar para essas pessoas que estão escutando a gente para se preocuparem aí em relação a isso? Cara, tem algumas melhores práticas, né? Essas melhores práticas passam desde por questões subjetivas e por questões objetivas. Subjetivas, escolha bem seus sócios, né? E quando escolher esses sócios, direcione o capital adequado, considerando a contribuição que eles vão ter no negócio. Porque founder, por mais que ele seja o acionista controlador, o majoritário da companhia, a grande verdade é que ele reserva parte daquele capital para ele atrair novas pessoas, para ele direcionar para um equity pool, para um stock option plan. Tá? Existe um jeito, é até uma pergunta que fizeram aqui, existe um jeito de
definir quanto que cada um deve receber? Cara, é super difícil. É difícil pra caramba. Essa é uma equação complexa que depende de conhecimento dos fatores que vão estar envolvidos nela. Quem são as pessoas envolvidas. E aí, a grande verdade é que o advogado ele pode dar uma ideia, tá? Mas ninguém melhor que o empreendedor que tem um skin in the game para saber exatamente como calibrar essas participações. A gente tem algumas regras de ouro, né? Dizem que nunca é bom você dar mais que 15% para um CTO, por exemplo, né? Ainda mais se em um determinado momento a empresa precisar de muita codificação, de muitos desenvolvedores, você dá mais de 15% para um CTO pode ser um grande problema para o crescimento da companhia. Aí você tem outras questões, gente que não está no dia a dia, não está trabalhando 100%, você não dá uma participação maior que 5%, 10%, são boas práticas ou regras de ouro. Mas a grande verdade é que essa calibragem de cap table entre as pessoas que estão, né, no momento de formação do negócio é uma coisa que fica muito no colo do empreendedor, a gente dá alguns insights, algumas ideias com base na nossa experiência. Com relação a quando a gente está desenvolvendo, né, uma rodada de investimento ou uma companhia para que ela venha a captar recursos, alguns fatores são muito importantes que ela observe. Primeiro, né, quando a gente fala desse survival kit que ela precisa ter, esse é um survival kit que provavelmente vai ser analisado no âmbito de uma rodada de investimento. Então, dentro da rodada de investimento, a gente tem uma figura conhecida como auditoria, a due diligence, que é quando o seu investidor ou seu grupo de investidores, ele começa a analisar a tua empresa para entender se realmente ela apresenta a saúde financeira, econômica e comercial que você contou ao longo do seu pitch deck. E não tem nenhum Kinder Ovo ali escondido, né? Não tem nenhuma surpresinha escondida, né? Essa due diligence, essa auditoria, ela passa normalmente, né, por 4 frentes. A primeira é a legal, né, e a legal envolve desde o societário, tributário, proteção de dados, propriedade intelectual, em alguns casos ambiental, regulatório, vai depender muito da atividade, do business, do tamanho da companhia. Contábil e fiscal. Que aí é só a gente lembrar da figura de KPMG, PwC, Deloitte, que aí vocês vão entender o que eu estou falando. Ela vai fazer uma auditoria nas suas DREs, nos seus balanços, nas suas demonstrações financeiras. Aí você tem a auditoria técnica, normalmente tecnológica, que aí não é uma empresa que é contratada para isso, a não ser que a sua tecnologia seja muito profunda, muito disruptiva, vai ser basicamente o investidor, uma pessoa que ele confia, dando uma olhada ali na tecnologia para fazer um clearance. E a auditoria de negócios, né, para entender se realmente a companhia ela tem tudo o que ela diz, né, o número de MRR que ela diz, o número de RR projetado que ela diz, o número de contratos que ela diz, e ali, né, também é um clearance. Dentro da auditoria, Marcelão, a gente consegue ver basicamente um raio-x da companhia, né, juntando todas essas frentes. E aí é que a gente descobre uma série de problemas, tanto coisas que foram relegadas, foram esquecidas ou deixadas de lado, ou poeira que foi colocada para baixo do tapete, como também questões que foram mal endereçadas, como questões que acabaram sendo mal endereçadas porque os empreendedores tomaram aquele risco, né, e não contaram para os investidores, não contaram no pitch deck, né, de forma bastante oportuna, né, e conveniente. Então a auditoria ela levanta todos esses pontos. No ano passado, a gente lançou o BVA Startups Legal Report, que basicamente é um data mining report sobre as quase 100 startups que a gente tinha analisado ali nos últimos meses, onde a gente conseguiu identificar vários sintomas, né, dessas startups com relação a problemas que a gente encontrou ao longo da due diligence. Desde contratos não assinados com clientes, modelos de contratação PJ sem contrato assinado, propriedade intelectual não protegida, classificação fiscal equivocada, recolhimento tributário a menor, principalmente com relação a serviços contratados no exterior, tipo AWS, Facebook Ads, que são pagos no cartão de crédito em dólar, e o pessoal não recolhe os tributos aqui no Brasil, relativos ao ISS, tomado no município onde o serviço foi prestado. Então, alguns sintomas bastante recorrentes. É aquela coisa, o empreendedor ele erra e ele erra parecido com um amiguinho, né? A não ser que ele já tenha experiência, já tenha aprendido que aquilo é um erro, ele não corrige. Então a gente verifica, né, esses sintomas ao longo da due diligence, e esse relatório BVA Startups Legal Report, que a gente vai lançar de novo agora em 2021, uma edição super legal.
traz esses sintomas e é uma espécie de guideline para o empreendedor olhar aquilo e falar, uau, aqui eu não posso errar, esse erro aqui é um erro bobo, eu não posso cometer. E aí, ao longo dessa rodada de investimento, a gente levanta todas essas informações. O que o empreendedor ele tem que fazer para se precaver desses problemas que podem aparecer ao longo de uma due diligence e podem diminuir o interesse do investidor, impactar o valuation ou até mesmo encerrar a rodada. Recentemente, a gente estava numa rodada com o Amuripinho, do Investidores VC, e ele deu um no-go numa startup, porque basicamente tinham algumas questões ali que não haviam sido levantadas, não somente no pitch deck, mas já nas tratativas, quando o Amuri estava organizando ali o pool de investidores que entraria para investir nessa startup. E esse não é o único caso, existem alguns casos. É claro que para o investidor desistir, existe um problema minimamente grave, um problema que altera substancialmente aquela oportunidade de investimento. Tá? Mas a grande verdade é que uma vez que você está organizado, que você realmente conhece a tua empresa do ponto de vista legal, você consegue minimizar ou atenuar as chances disso acontecer. Um grande problema que eu te falo, tá, Marcelão? Toda vez que a gente abre uma due diligence, uma auditoria no escritório, a gente abre cerca de 1 a 2 por semana no escritório, o empreendedor fala, não, tá tudo certo, tá tudo organizado, pode mandar a lista de documentos que vocês estão pedindo que a gente vai disponibilizar para vocês rapidinho. Até quando a gente está do sell side, vendendo as companhias ou sendo investidos, o empreendedor fala isso para a gente. E a grande verdade é que uma due diligence, para você obter todos os documentos, que ali você faz um raio-x completo da companhia, pode demorar. Ela começa demorando ali entre pelo menos 30 dias e pode chegar a levar 4, 5 meses, dependendo do tamanho, né? Dependendo do tamanho do negócio, dependendo do tamanho da companhia e dependendo das complexidades que ela tem na sua operação. Então, é um processo longo e ali, basicamente, a gente tem um overview muito claro. E ali a gente consegue ou sanear ou pelo menos identificar todos os problemas que aquela companhia tem. Se ela passa por aquela etapa, as chances dela receber os cheques são de 99,9%, tá? Animal. Eu quero saber agora do inverso, né? A gente falou de uma empresa recebendo capital de um investidor profissional. Agora eu quero saber um pouquinho de fusões que tem acontecido pra caramba. Mas antes eu quero apresentar aqui nossos patrocinadores. Um você conhece, que é o Gestão 4.0. Inclusive trabalha com eles, né? Trabalhou muito com o seu Tony, já bilhetou muito o seu Tony ali. V4 Company também é cliente nosso e o Volpe, eu que sou cliente dele. Virei cliente. É pra ficar forte como você. Ah, então você conhece todo mundo. Galera, Gestão 4.0, vocês já conhecem. Cursos pra carambas, cada vez melhores. O time cada vez mais incrível. O tempo inteiro melhorando. O meu curso já tá na 3ª versão para vocês terem uma ideia. E o pessoal lá já tá querendo fazer mais. Não esquece, entra lá, gestão4.0.com.br. A gente tem uma condição super especial. Coloca no carrinho de compras o cupom Excepcionais, que você vai ter um baita desconto. Se você tá querendo evoluir, ser um melhor líder, um melhor gestor, aprender mais de muitas das coisas que a gente tá falando aqui, você vai ter lá. Quer saber um pouquinho mais sobre OKR, que é modelo de gestão? Quer saber mais sobre as rotinas? Gestão4.0.com.br. E a V4 Company é simples. Você precisa vender mais, você precisa estar no mundo digital, você precisa conhecer a V4 Company. Líder de mercado em marketing digital, tem mais de 200 escritórios espalhados pelo Brasil, v4company.com. Eles vão te dar uma auditoria grátis. Todo mundo que veio do Excepcionais é só falar, eu vim do Excepcionais. E se você ainda não se cuida, quantas mensagens eu tenho recebido, Barreto, de gente que começou aí no Thiago Volpe e no Espaço Volpe e estão mudando de vida, cara. Você sabe que eu tenho um funcionário que ele chegou lá, ele me mostrou uma foto esses dias, cara. Ele pesava, tipo assim, 60 quilos e um menino alto. E ele ganhou uns 15, 20 quilos, tá passando com a doutora Andréia. E eu recebo toda hora, Marcelo, obrigado por despertar a consciência da minha saúde. Galera, tem que fazer check-up, tem que ver como é que tá a sua saúde. A gente vai ficando mais velho, os hormônios vão desequilibrando, você precisa ver como é que você tá. O Espaço Volpe vai te dar toda a estrutura que você precisa, tanto dessa parte hormonal, quanto da parte nutricional, avaliação corporal, vale a pena. Entra lá que a gente tem uma condição especialíssima, espaçovolpe.com.br. E voltando aqui pro mundo das fusões, dos mergers, cara, me conta aqui,
esse negócio sempre foi grande no Brasil, né? O Brasil, a gente fala que o Brasil é um buyer's market, que a gente tá sempre comprando empresa, etc. Só que agora, no mundo das startups, é uma ferramenta que o pessoal tá usando cada vez mais, né? Como é que você tá vendo esse universo de compra e aquisições das empresas, que é parecido, tá dentro do M&A que a gente fala, mas é uma outra estratégia, né? As companhias costumam ter departamentos que ficam olhando o mercado, avaliando, e na hora que de fato vai acontecer, Barreto entra em ação, né? É isso aí. Cara, o Brasil é um mercado ainda minimamente incipiente no que se relaciona a M&A. É um mercado forte, é um mercado muito estratégico quando a gente está falando de América Latina, mas quando a gente compara com o número de transações e o volume de transações que a gente tem nos Estados Unidos, até na Europa, em alguns países da Ásia, a gente não tem um volume tão relevante assim. Ainda assim, para a América Latina, nós somos os líderes disparados, até pelo nosso tamanho e o tamanho do nosso mercado. Quando a gente está falando de compradores, né, e principalmente compradores habituais, ou seja, companhias que precisam comprar empresas ou que têm estratégias muito bem definidas de aquisição, como é o caso, por exemplo, de uma Magalu do Fred Trajano, elas têm uma estratégia muito clara, elas têm uma equipe interna fazendo isso, envolvendo advogados, financial advisors, contadores, auditores, administradores, economistas, só pensando nas estratégias. Dezenas de pessoas, né? São departamentos. Dezenas de pessoas. E são departamentos muito importantes para a estratégia dessas companhias, porque toda vez que a gente está comprando uma nova companhia, primeiro, né, a gente tem aproveitamento de sinergias, a gente tem um novo market share que a gente botou para dentro, né? A gente tem mais receita que a gente está jogando dentro do nosso balanço consolidado e aumentando os nossos resultados econômicos. E essas empresas normalmente elas têm um orçamento claro que elas precisam gastar nessas aquisições para continuarem crescendo e agradando os seus acionistas ou os investidores que tem ali por trás. Então é uma estratégia bastante complexa. A gente vê alguns compradores habituais muito evidentes aí no mercado, né? Posso falar de alguns. Banco Modal está fazendo muitas aquisições, inclusive estamos num deal com ele super legal, turma muito boa, sensacional. O Nubank está numa onda de aquisições. Quentíssimo, né? Quentíssimo, inclusive boa parte dos recursos que foram captados não vão somente para crescimento e operação, mas também para aquisições, né? A gente também tem a Nuvini do Pierre Schurmann, cliente nosso lá do escritório, querido Pierre. Braço, Pierre. Grande investidor do mercado de Venture Capital e agora está com uma iniciativa incrível com a Nuvini, fazendo diversas aquisições, se eu não me engano, está na 8ª já, chegando na 10ª aí em mais ou menos 18 meses. Magazine Luiza do Fred Trajano, comprando tudo, todos e sem dó. O último que eu vi foi a Kabum, uma baita aquisição. Estão até cogitando que eles vão entrar no mercado de games aí, que é um mercado super complexo. O Arthur Lazati lá da Wildlife pode falar melhor. Mas a grande verdade é que essa estratégia de aquisição, ela não vem somente dessas companhias, né? Você tem hoje fundos de private equity, fundos de investimento no geral, comprando participação, comprando equity ou comprando controle em algumas companhias, né? Isso significa o quê? Que o mercado de compradores está cada vez maior. Por quê? Porque hoje você tem a figura dos SPACs, que são os famosos cheques em branco, que estão crescendo muito, principalmente nos Estados Unidos, e agora a gente já tem algumas iniciativas parecidas com essas vindo para a América Latina, principalmente para o Brasil. Então você tem um mercado cada vez maior de compradores habituais. E por que isso? Lembra que a gente falou que inovar custa caro, né? Você tem custos de pesquisa, custos regulatórios, investimento em pessoas. É tempo, né? Estamos comprando tempo, né? Estamos comprando tempo, né? E fazendo uma aposta muito incerta. E normalmente essas companhias preferem reduzir o seu nível de risco comprando coisas mais certas. Por quê? Porque elas plugam dentro da sua distribuição, plugam dentro dos seus negócios e a gente alcança a tal da sinergia, essa palavra tão bonita, a sinergia decorrente da combinação de negócios. E é para isso que o M&A está na Terra. Ele tá para combinar negócios e ambos juntos serem mais eficientes. 1 mais 1 é 3. 1 mais 1 é 3, exatamente isso. Então as estratégias desses compradores habituais, elas são muito desenvolvidas para que realmente a entrega final para o acionista, né, para a companhia,
seja de 1 mais 1 é 3 e não 1 mais 1 é 2 ou 1,9. Tá? Então essa é a estratégia que ele segue. E aí, cara, você tem um afinamento, uma sofisticação muito grande. E muitos dos conceitos, muitas das estratégias a gente importa de países onde realmente o M&A é fortíssimo, como por exemplo, Estados Unidos. Muitas das coisas, até mesmo os jargões, as estruturas, a gente importa dos Estados Unidos, adapta e tropicaliza elas para o direito brasileiro, coloca de acordo com os nossos market standards, mas muita coisa é trazido de lá. Barreto, chegamos no nosso horário, mas faltou aqui umas 49 perguntas aqui pra gente fazer. Advogado fala pra caramba, cara. Não pode fazer pergunta pra advogado. Mas a parte boa, cara, é que você vai ter que voltar e provavelmente no próximo estúdio. Bom demais. A gente estará, nem sei se eu já falei aqui do próximo estúdio, mas estamos preparando o próximo estúdio do Excepcionais. Cara, você imagina o próximo estúdio, porque se esse aqui já tá assim, eu fico imaginando o próximo. Meu. Show de bola, cara. Queria agradecer sua gentileza, adorei o papo, esse poço de conhecimento desse universo. E, pô, já fica o convite aqui ao vivo pra você não negar de você voltar mais vezes pra gente conversar sobre mais assuntos. Meu irmão, foi uma honra estar aqui. Marcelão, obrigado pelo convite. Bom demais estar aqui no Excepcionais. Mandar um abraço pra turma do Gestão 4.0, V4, Thiago Volpes, patrocinadores aí do Excepcionais. Mandar um abraço pra sua audiência também. Espero que vocês gostem. Se quiserem me procurar, é só entrar no perfil aí do Instagram, fe_veiga. E se quiserem procurar um pouco mais sobre o escritório, bvalaw.com.br, bvalaw.com.br. O link tá aqui embaixo em ambos, tanto podcast quanto no YouTube, tem o link aqui do Instagram do Barreto. Segue ele aí, que ele produz muitos conteúdos bacanas. Valeu, meu irmão. Obrigado. Meu irmão, beijo pra você. Grande abraço. Valeu, tamo junto. Valeu. Galera, se você ficou até aí, não esquece, deixa seu like. Faltou algum assunto que a gente não conversou? Coloca aqui, porque a gente vai fazer um outro programa, beleza? Um beijo pra você e até a próxima semana.